República, fui prefeito, governador, ministro, fui deputado federal, fui deputado estadual, fui secretário, enfim, é difícil que haja alguma coisa. É claro que é difícil, mas está ficando cada vez mais difícil isso, porque o vulto do problema está se agravando. Uma coisa é você governar tendo margem de ampliar a carga tributária, como tínhamos. Outra coisa é doar as estatais. Uma coisa é você governar com uma demografia jovem e estamos perdendo. Porque cada vez mais vai ter mais gente velha sem poder trabalhar e precisando do... Eu acho que, Ciro, você está tocando um ponto, vou fazer uma pergunta para ele. Tá. O que o Ciro está dizendo, se eu estou entendendo, é que é o seguinte. E aí eu não sei como desatar esse nó, por isso que eu vou colocar aqui. Porque o que eu sei é fácil. Está dizendo que o político ele tem que liderar. E faz parte da liderança de você construir, com as regras democráticas existentes, algum projeto que gere aumento da poupança nacional, projeto de desmonte, melhore substantivamente acabar com todas as estatais, aí não precisa mais crie universidades que consigam estabelecer um mecanismo de comunicação entre o setor produtivo e a produção do conhecimento. Eu acho que é isso que ele está dizendo. É um excelente resumo. Isso a gente não conseguiu fazer. Mas deixa eu só adicionar essa sua pergunta. Mas aí a questão que eu queria perguntar para ele eu tenho um enorme ceticismo. Por quê? Porque eu vejo a dinâmica política brasileira, mundial, como que a política funciona nos partidos, nas campanhas, como que as pessoas, os políticos se posicionam, e tem um curto-prazismo, que não tem muito como escapar. Quer dizer, se você tem que ganhar a próxima eleição e ficar 4 anos e, nesses 4 anos, construir a sua reeleição. Das multinacionais. A impressão que me dá é que o fazem de tudo para e a dinâmica da política mais brasileira não permita que a liderança lidere. E, portanto, a política fica, no meu entender, nos últimos 40 anos, muito a reboque da posição média da sociedade. Infelizmente, o Geisel falou, quem vem depois de nós gosta menos de nós do que eles. Que o sistema que nós deixamos 5 bilhões de lá no FHC. Não, sim, qual é a... Deixa só complementar 7 bilhões. Deixa eu responder, porque senão foge a questão. E Lula deixou 380 bilhões, mas veja, as biqueiras, quebradas, pinguela, esta percepção periferias, é cada dia mais correta. Estamos nos aproximando do impossível. Estamos de acordo. Mas nunca foi assim. Eu pergunto, eu estava lá. É isso que eu queria... O que aconteceria... O que aconteceria neste país sofrido se o Fernando Henrique tivesse assumido no dia 1º de janeiro de 1995 e tivesse mandado um conjunto de providências em direção a essas 3 questões? Não é? Elevar a poupança nacional brasileira, coordenar estrategicamente o Estado brasileiro com o empresariado e tal, por caminhos que a gente pode especializar aqui, e determinado investimento em gente que radicalizasse uma inversão no capital humano brasileiro, tragicamente fácil. Deixar claro, Ciro, que no livro vocês dois comentam sobre isso. Não, mas o que teria acontecido se ele tivesse mandado esta ideia para o Congresso e tivesse dito ao Congresso: cavalheiros e damas, ou os senhores me dão isso aqui, ou o Plano Real se acaba? O que tinha acontecido naquela data? O Plano Real acabava. 100% de aprovação, com aplauso. Eu lhe digo por quê? Porque eu vi com um Congresso muito pior do que o Fernando Henrique recebeu, que foi desmoralizado. Eu vi nós fazermos uma moeda nova no Brasil, falei nós, por medida provisória, criamos o real, determinamos uma paridade do real com o dólar norte-americano por lei. Tem aberração maior? Tem aberração maior? Desfizemos todos os contratos brasileiros foram quebrados. Pode deixar, estou batendo aqui. Todos os contratos brasileiros foram quebrados. Pegamos a poupança nacional, trocamos indexadores, violando todos os contratos da aplicação financeira. Todos. Sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional disse amém, e o Judiciário, examinando 1 milhão de causas, mandou todas para o arquivo. Isto é autoritário, não é democrático, mas isso elimina esta prostração que está na base. O que o Lula propôs para a gente culpar o Congresso e o sistema político brasileiro? O que ele propôs? Eu, por exemplo, ministro da Fazenda, nesta data, criei a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu criei a TJLP. Veja que heresia.
eu discutia numa mesa aqui com os camaradas. Não, nós precisamos ter a taxa de juro alta porque o consumo vai explodir, porque nós temos que dissuadir a demanda agregada. Tá perfeito, tá bom. Eu estou entendendo aqui, não sou economista, mas tem sentido eu cobrar um juro do consumidor, o mesmo juro que eu estou cobrando do empresário que vai produzir e aumentar a oferta, portanto, eliminar estrategicamente a inflação. E a turma, não pode, porque a taxa de juros é só uma, não sei o que e tal. O pessoal disse, pode sim, e tal. E eu arranquei a TJLP. Foi criada por mim, a TJLP. Aí depois começaram, os sindicatos dos operários da indústria automobilística fizeram um acordo para liquidar o Plano Real. Chegaram junto aqui no aeroporto Santos Dumont, Paulinho da Força, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e o cara da Anfávia, no avião da Anfávia. Como eu conhecia, tinha mandado um espião para lá. Quando chegou o cara lá, digo, vão os dois lá para o Ministério da Fazenda, esse prédio gigante que tem aqui, que só o banheiro de mármore que tem aqui, dá para morar 2 famílias dentro lá, sem teto. Cheguei lá e disse, o que vocês estão pensando? Vão fazer um acordo para reindexar, não sei o que, não, vai desfazer o acordo. Ah, mas não pode, porque a autonomia do sindicato está desfeito o acordo, ou então eu vou tabelar os preços dos automóveis. Está direito? Dá direito? Não, desfiz o acordo. Aí fiz o quê? Criei a participação dos trabalhadores no lucro e resultado, para poder dar aos trabalhadores um caminho de se associarem ao êxito da empresa, em vez de ficar indexando salário e repassando para o consumidor. Tal. Esse é o problema. Se você tem a ideia e topa bancar o risco para servir ao interesse estratégico que é pactuado, legitimado, não é, numa ampla discussão, naquela data o simbólico era o real. Era só propor. Qualquer coisa que eu fizesse, a turma dizia, não, isso é para salvar o real. Está feito. Esse é o problema. O que o Lula propôs? 5 mandatos. Para a gente culpar o Congresso, o sistema político brasileiro, tem que dizer assim, não, o Lula tentou reformar estruturalmente o modelo previdenciário do país. Não tentou. Tentou porque é poupança. Não tentou. Qual é o processo político? Qual é o processo de... Nada, zero. Esse é o problema. E a elite brasileira, eu não vou esperar isso dos reacionários, dos corruptos. Eu espero de quem tem compromisso progressista, digamos assim, que é uma grande fraude. Aí o que acontece aqui fora? Intelectuais, artistas, não sei o que, todo mundo batendo palma. Esse é o problema. O problema é que nós não temos mais sociedade civil, porque se a sociedade civil brasileira, que aliás você acha que o povo brasileiro queria mesmo as diretas antes da gente pegar um deputado obscuro do Mato Grosso, lá no centro de Santos, que foi lá e apresentou uma emenda, Dante de Oliveira, para a eleição direta, e nós resolvemos empacotar o assunto e começamos a trabalhar. O primeiro comício que nós fizemos foi em Goiânia, desse tamanho. Você é de Pindamonhangaba. Mas tinha uma ideia ali, aí uma ideia, vamos fazer, vamos correr risco, vamos bancar o risco, vamos chamar o povo e tal. Fizemos. Perdemos a coisa e ganhamos a eleição do Tancredo. Sabe onde é que o Lula estava? Contra. É verdade. Contra o Tancredo. Porque preferia, por quanto pior, melhor, que o Maluf ganhasse a eleição no colégio eleitoral. Como ficou contra a Constituinte. Esse é o problema. É verdade. Então, se a força progressista do país foi usurpada para o conservadorismo, com o apoio da dita sociedade civil, aí sim, seu raciocínio se